pessoal, sejam bem-vindos ao Compactcast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Jurado e hoje eu estou querendo trazer uma reflexão interessante para vocês. Falar um pouquinho mais sobre a importância do uso da inteligência artificial. Eu estava vendo uma postagem esses dias, né, que falava o quanto que o brasileiro usa muito o ChatGPT em relação até a outros países do mundo, né? Somos um dos países que mais utiliza. E a gente utiliza ele para diversos assuntos, mas os principais, né? E aí eu posso me confundir um pouquinho aqui na ordem, mas a gente está falando lá de primeiro para relacionamento, depois para astrologia, depois a gente está falando de investimentos, e aí é interessante, depois estudos em geral e depois para perguntas pessoais, né? Então, ou seja, a gente tá tratando aí de 5 itens importantes, né, que levam as pessoas, né, quando a gente fala de relacionamento, está muito evidenciado que isso impacta o nosso dia a dia, né? Então é algo importante a gente acompanhar também, né? Astrologia, para quem acredita, aí é outra história. E investimento, obviamente, né? Não posso deixar de citar aqui que é algo que eu acredito muito. E para estudos em geral também é muito bom, né? A gente usar a inteligência artificial para estudos. E, obviamente, as perguntas pessoais aí depende muito de que tipo de perguntas pessoais que você está fazendo ali. E aí eu queria compartilhar um pouquinho de como que eu estou usando ultimamente. Eu utilizava muito para poder fazer perguntas mais específicas, até usava para perguntas de investimento, né, para poder calcular uma coisa ou outra, para poder fazer uma análise de uma empresa, usando um documento. E usava muito o ChatGPT, agora já uso várias outras inteligências artificiais que tem aí para a gente poder experimentar, né? Tem várias que são interessantes, né? Gosto de citar, por exemplo, aqui o Notebook LM, e ele faz um resumo de um documento para você em formato de podcast, eu acho muito legal isso aí. A gente tem também a Manusear, que gera documentos para você, e eu uso muito também o Gemini também, que eu acho bem interessante, porque ele tem uma função interessante da gente conversar com ele, que às vezes é legal também. Mas assim, como que eu utilizo efetivamente, além de fazer perguntas, etc, e tudo mais, que eu ainda sou daquele cara que pesquisa mais no Google do que efetivamente nas inteligências artificiais, mas às vezes a gente faz alguma coisa ali direto, uma pesquisa para lá, a gente tem que pensar o que que eu vou perguntar ali, como que eu vou usar. Tem coisas que faz sentido sair para o Google, tem coisas que faz sentido sair para inteligência artificial direta, né? Até o próprio Google, ele já traz uma inteligência artificial ali resumida quando se faz uma pesquisa lá agora, já tem essa parte integrada ao Gemini, que é fundamental, mas existem alguns modelos de você utilizar essas ferramentas. Você pode utilizar perguntas aleatórias, cada hora uma coisa, ou você pode utilizar para automatização de tarefas, eu utilizo muito para poder criar as inscrições dos vídeos, né? Então, para poder pensar aqui qual que é o título que eu vou dar para cada vídeo, né? Vou utilizar nesse vídeo aqui, inclusive, né? Qual vai ser o título que eu vou dar para esse podcast, qual que vai ser a descrição do podcast aqui, quais que são as tags que eu vou utilizar para poder marcar. Mas eu também utilizo a inteligência artificial para outros tipos de tarefas que não são tarefas automatizadas, são tarefas estratégicas. Então, por exemplo, eu coloco lá algumas informações, algumas ideias que eu tenho, né, dos eventos que eu estou participando, o que, que eu tenho de insights lá dentro, qual que é a situação aqui da minha equipe, o que, que eu estou pensando, o que eu estou vendo de cada uma das pessoas que eu tenho, o que eu tenho que trabalhar com cada um, e ele se torna uma espécie de assistente para mim, né? Que muitas vezes a gente não tem como conversar de todos os assuntos com alguém, né? Então a gente falta alguma pessoa para a gente poder falar ali de forma mais aberta sobre o problema antes de tratar aquele problema, né? Então, ou até uma solução, uma estratégia que você está pensando diferente, né? Então, por exemplo, eu quero que minha equipe dê um foco maior em um tipo de investimento, e então eu preciso pensar numa estratégia para que minha equipe esteja treinada suficientemente para poder dar esse foco, né? Porque não adianta nada, aqui a gente já explicou isso, né? Eu não trabalho com vender produto por vender produto, né? Então, se eu quero que uma equipe ofereça um produto que eu acredito que aquele produto é bom o suficiente para ser oferecido, né? Primeiro, minha equipe precisa ser treinada e entender aquele produto ao ponto dela também comprar aquela ideia de que aquele produto faz sentido.
E aí, obviamente, vai ser analisado para qual perfil de cliente, né? Então, até um outro ponto, qual que é o perfil de cliente que encaixa para esse tipo de produto? Ah, é um cliente que está com dinheiro parado, que vai ficar parado pro resto da vida, que a gente sabe que não vai gastar, né? Ou um cliente que é para alguma outra coisa, como é que é? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo mais prático, né? Pegar uma previdência. A previdência é um produto que tem seus momentos interessantes para diversos casos, mas o principal foco para mim, e aí é para mim, para o Fernando, o principal foco da previdência é para quem está pensando no planejamento sucessório. Então, obviamente, meu foco para isso são pessoas que já estão com uma estabilidade financeira garantida, já possuem um patrimônio que vai durar ali pelo resto da vida e ainda vai sobrar, e já quer começar a se planejar para passar um pedaço do patrimônio para os filhos. Esse é o foco para mim dos clientes da Previdência. E aí eu posso pegar essa informação, né, esse contexto que eu estou levando aqui e trabalhar. Porém, eu posso conversar com o ChatGPT ou com o Gemini, com qualquer outra inteligência artificial, e perguntar para ele quais outras opções que essa previdência se encaixaria. E aí, obviamente, ele me fala, para a pessoa que quer fazer um abatimento ali do imposto a pagar dela, pode ser interessante. Para a pessoa que vai ficar com investimento mais de 8 anos, porque aí ele vai ter um ganho significativo em relação ao come cotas, né? Porque até 8 anos não ganha por conta do imposto de renda. Passou de 8 anos, já ganha por causa dos come cotas. Eu acho 8 anos um prazo meio grande, né? Então, muita coisa na minha vida muda em 8 anos, né? Então, eu acabo não gostando da Previdência para esse modelo. Mas, obviamente, existem pessoas que têm uma facilidade de fazer um planejamento de tão longo prazo que vai fazer sentido, né? Considerando que hoje em dia a gente tem fundos para a Previdência que são bem competitivos com fundos de investimento normal. Então, assim, a gente tem diversos cenários. Então, outra coisa que a gente pode usar, os mercados estão mudando, está tendo uma mudança de imposto de renda, né? Vamos analisar isso aqui. Saiu a notícia tal, o que que o que que tem ali de informação? E se eu quiser fazer um evento, como é que eu posso fazer esse evento? O que que eu posso pensar? Como é que eu posso planejar? Então, assim, eu tenho utilizado para diversas coisas mesmo, e ela tem me ajudado significativamente para a gente poder trazer um racional de como que eu posso melhorar o meu dia a dia no trabalho, seja ele o operacionalzão lá na parte da rotina, da automatização de tarefas específicas, como, por exemplo, que eu disse, que é a descrição dos vídeos que eu tenho que criar, ou ainda que seja para poder trabalhar em relação a cálculos, posso usar para cálculos, apesar que cálculos você tem que tomar muito cuidado, porque costuma errar um pouquinho, né? Mas você pode fazer algumas simulações ali, ter algumas ideias para poder raciocinar aqui em cima. Ou ainda você pode também trabalhar para poder pensar em montar informações a respeito daquela empresa, né? Tem clientes meus que jogam lá, você dá uma sugestão para ele de investimento, ele joga aquela sugestão na ferramenta e concorda ou não com base naquela sugestão, né? Vai perguntar lá para ela e vai falar assim, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, o que que você acha disso, né? E aí a gente vai discutindo em cima daquilo. Então, assim, existe uma infinidade de opções da gente trabalhar com a inteligência artificial. Cada dia que passa, isso tem aumentado mais. Né? Na hora, a gente tem trabalhado com diversas possibilidades, estamos testando várias coisas para a gente poder otimizar, aumentar a interação com vocês, clientes. Né? Então, né, não está 100% pronto ainda, mas estão testando aplicações via WhatsApp, né, também, como é que vai funcionar, como é que funciona, porque você tem que entender exatamente o que a pessoa está falando, porque uma coisa que a pessoa falar errada pode, né, e eu estou falando de forma automatizada, tá, pode gerar uma interpretação incorreta e, consequentemente, fazer um movimento que não é o mais legal. Então, você precisa testar isso muito bem, né? Então, além de outras coisas, né? Também da montagem de uma carteira, de uma montagem, uma estrutura da pessoa, né? Quando a gente está montando, fazendo o life da pessoa, então a gente precisa pensar diversas coisas ali. Então, considerando esses pontos todos aqui, qual que é a dor desse cliente especificamente? Então, é uma infinidade. Basicamente, a gente pode falar que tem uma infinidade aí de movimentos que a gente pode tratar, e é isso que eu tenho feito. Mas aí eu pergunto para vocês, além de ter usado para relacionamento, além de estar usando para estudos normais aí, de perguntar coisas educacionais normais, por exemplo, quem está fazendo uma pós-graduação, ou uma graduação, ou mesmo no colégio, né, se tiver alguém mais novo aqui me assistindo,
Ou, além dessas coisas, para astrologia também, que pode estar perguntando ali, querendo fazer o meu mapa astral, por exemplo, tá, sei lá, né? Ou, além dessas coisas todas, você tem usado para investimentos? Me conta aqui nos comentários se você tem usado para investimentos. E se quando você tem usado para investimentos, se as respostas têm sido positivas. E até assim, espero que você não esteja usando a ferro e fogo, tipo perguntando, compra ou vendo isso aqui? O que que eu faço? Não. Peça para fazer uma análise. E aí você lê aquela análise e aí a decisão fica com você. A análise vai estar direcionando para alguma coisa, mas aí você vai pelo menos ter uma base mais qualitativa. Então deixa aqui nos comentários para mim e me conta como que vocês estão usando a inteligência artificial, porque eu preciso usar mais. Mais do que eu já uso, e olha que eu uso todo dia. Porque quanto mais a gente usar, melhor a gente pode ser. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.